Mas como diferenciar uma amizade estratégica de um cara que é interesseiro, né? O interesseiro, irmão, ele não quer saber da tua família. Ele não quer saber como é que você tá. Eu cheguei aqui hoje e você perguntou, cara, como é que você tá? Meus pêsames, você tá bem e tal. Ou seja, o interesseiro não se preocupa com você, com os teus sentimentos. O amigo estratégico, ele tá com você por estratégia, mas ele se preocupa com você. É amigo, pô. Se a pessoa gravar isso que eu tô ensinando agora, acabou seus problemas com o amigo. É você Muito categorizar assunto. Você que tem que ter maturidade, sabedoria para não compartilhar assuntos fora de categoria. Yes. Eu quero compartilhar. Compartilha só com o íntimo. Pô. Você vai ter que ser disciplinado no que fala, porque até assunto tem categoria. Não fica contando as tuas histórias, tuas vontades, as tuas conquistas, os teus planos pros outros. Não é isso que você tá dizendo, né? Cara, conta sim, mas conta pra categoria. Pra categoria certa. Aí você fala no livro que os amigos íntimos você conta nos dedos. De uma mão. De uma mão. Dificilmente você vai ter mais de 3 amigos íntimos na vida. Pode acontecer de ter 5, pode, mas é muito difícil, porque o amigo íntimo leva muito tempo pra você perceber que ele é íntimo. Por exemplo, vocês têm que ter passado por uma crise muito grande juntos e ainda assim resolveram ser amigos. O cara pode ter 1 ano na sua vida e virar amigo íntimo. Isso. Porque a história foi muito forte e vocês superaram. Certo. Ele falou, não, posso confiar nesse cara. Se o cara não me traiu dessa vez, nunca vai me trair. O cara não me deixou pra trás dessa vez, o cara nunca vai me deixar. Porque às vezes tem gente que faz tudo isso, mas tem aquele interesse por trás. Entendi. No final ele vai te pedir alguma coisa. Certo. O cara nunca me pediu nada e paga o preço dos momentos ruins comigo. Ou seja, quando eu tô no tapete vermelho do Oscar, ele não quer aparecer. Mas quando eu tô no hospital doente, ele tá lá comigo. Porra, esse cara é meu amigo, irmão. Aí trouxe ele pra dentro. Trouxe ele pra categoria de íntimos. Se você quer ser feliz de verdade, você vai ter que aguentar pessoas. Algumas literalmente aguentar. Tem um versículo na Bíblia que diz: suportai-vos uns aos outros. Aí tem um que diz: amai-vos uns aos outros. Aí depois diz: suportai-vos uns aos outros. Porque uns dá pra amar, outros você só tem que suportar. Eu achei genial isso, porque você fala assim, existem 3 esferas da amizade, né? Tem os amigos íntimos, os amigos necessários e os amigos estratégicos. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque você fala assim, ó, até mesmo o cara que tem interesse sobre você, não necessariamente ele é um inimigo. Não. Ele não é um inimigo. Não. E aí você fala sobre a questão assim, é melhor trabalhar com alguém e depois vir amigo, do que chamar amigos pra trabalhar com você. Do que chamar amigo pra trabalhar. E tem uma outra coisa que você fala, depois eu vou deixar você comentar, que você fala assim, o cara confunde a amizade íntima da necessária. Então ele chega no cara necessário e conta o segredo e chega de intimidade e chega no íntimo, quer que o cara trabalhe com ele. Então, cara, comenta isso, comenta de onde, porque isso aqui é genial, comenta de onde que isso nasceu na tua cabeça. Essa é a história de Jesus, né? Sim. Jesus, ele categorizou as pessoas. Ele amava a todos, mas não passava todo tipo de informação para todos. Na Bíblia você vai ver várias vezes Jesus falando assim, Pedro, Tiago, João, me acompanha aqui. Eram 12 discípulos, ele deixava 9 parado e levava 3 para o alto de uma montanha, para dentro de algum lugar, e falava coisas que eram segredo. Porque ele só tinha esses 3 íntimos. Os outros eram necessários. Bom, Quem eram os íntimos? Pedro, Tiago e João. Eram os 3 discípulos íntimos de Jesus. Jesus, os milagres mais extraordinários que ele fez, as maiores revelações que ele passou, ele só chamava 3 para falar. Tem uma vez que ele se transfigura, né? Ele fica como se fosse, em desenho animado, seria um espectro. Ele vira um espectro assim na frente de todo mundo. No alto de uma montanha, ele só chama Pedro, Tiago e João para ver aquilo. Ele revela a glória dele só para 3 pessoas. Só para você entender mais ou menos como seria no céu. Entendi. E ele não mostrou para os 12 e nem para os 500 que o seguiam. Então Jesus tinha 500 seguidores que sempre estavam com ele, no batismo, nos grandes lugares. Quando Jesus é o estratégico. Ressuscita, são os estratégicos. Quando ele sobe aos céus, a Bíblia diz que os 500 que o seguiam estavam ali. Ok. Então, o que eram esses? Eram os amigos estratégicos. Jesus, quando queria fazer algo para ser espalhado, fazia na frente deles. Tá bom. O que é amigo? Aí, então, amizade estratégica. Segunda classe de amigos, ou categoria. Os amigos necessários. O que são os amigos necessários? São os amigos que você precisa emocionalmente. Por exemplo, eu tenho meus amigos de infância, eu preciso deles. Porque quando a gente se junta, você tem aquela nostalgia da infância, a gente fala de futebol, de videogame, lembra as piadas quando a gente era garoto. Cara, a terapia que é ficar 1 hora conversando com os amigos de infância, Sim. não tem
terapeuta que dê conta em um ano te tratando, sabe? Sim. Então você precisa de certas pessoas. Você precisa dos amigos da sexta-noite para comer uma pizza. Não você ficar assim, vendo todo mundo sair, ainda mais com rede social que todo mundo mostra que tá saindo, e você em casa sem fazer nada. Sim. Você precisa dos amigos. Mas esses amigos, que a gente chama de amigos necessários emocionalmente, não necessariamente são seus amigos íntimos e nem estratégicos. Estratégico é que você se aproxima por uma estratégia. Por exemplo, vou me aproximar do Joel, porque, cara, o Joel tem um negócio. Eu tenho interesse de vender pro Joel. E também o Joel é amigo do Thiago Nigro, que ele pode me apresentar um dia. Pronto. Aí você fala assim, pô, mas esse é um interesseiro. Não. O interesseiro não gosta do Joel, tem inveja do Joel, mas ele vai passar, ele vai ser bajulador. Ô, Joel! Peguei. E papá, pra poder se unir a você, mas ele não gosta de você. O amigo estratégico, ele gosta do Joel. Cara, que o Joel é gente boa pra caramba. Mas não quer dizer que eu queria ser teu amigo íntimo e morar na tua casa. Quer dizer só que o que você tem me interessa. Mas eu gosto de você. Peguei. Eu não tenho inveja de você, não tenho nada contra você, não fico torcendo pro seu mal. Não, eu gosto de você. Só que eu gosto principalmente por uma estratégia, porque você pode me apresentar alguém, você pode fazer um negócio comigo. Esses são os amigos estratégicos, diferentes dos interesseiros. E que o estratégico pode virar íntimo, né, Brunet? Vários meus já viraram. Ah, que legal. Vários meus eu me aproximei por estratégia e virei amigo íntimo, às vezes meses depois. Ó, que legal. Um dos melhores amigos que eu tenho hoje, a gente se conheceu por causa de uma estratégia de um evento. Hoje é um cara dos melhores amigos que eu tenho. É. Então, assim, é comum mudar a categoria, inclusive o íntimo cair. É verdade. Pode acontecer, do íntimo virar só estratégico ou necessário. É verdade. Ou até sair do ciclo dos 3. Eu acho que as pessoas devem te fazer uma pergunta recorrente, que eu vou te fazer agora. Pô, Brunet, entendi. Mas como diferenciar uma amizade estratégica de um cara que é interesseiro, né? Grupos de networking, clubes de negócio, rodas de amizade. Porque eu imagino, É simples. Imagino que o tanto de gente que quer ser teu amigo... Aqui, ó. Mais milhares de pessoas que querem ser teu amigo estratégico. Como chegar, como diferenciar, como não ser chupim, como também não passar despercebido. A grande diferença entre o interesseiro e o estratégico, que é um amigo estratégico, é o sentimento que a pessoa vai revelar. Em algum momento a pessoa vai revelar o sentimento verdadeiro que ela tem por você. Você conta isso no livro também. Entendeu? Ela revela. Por exemplo, quantas vezes a gente já se juntou e não falamos de negócio, não falamos de nada, e se juntou para tomar um café, conversar, falando das crianças, falando da família e tal. A maior parte das vezes. Então, ou seja, por mais que a gente tenha se aproximado por uma estratégia, nunca foi por interesse. Porque a gente se gostava. Legal. Porque a gente respeita a família um do outro, Sim. o propósito de vida um do outro. Eu reconheço o propósito que Deus colocou na tua vida. Então, por mais que eu não quero ser amigo do Joel, dando um exemplo, amigo íntimo. Não quero contar meus segredos pra ele, não quero contar meus sonhos pra ele. Ele é meu amigo estratégico. É meu amigo, meu amigo. Mas é estratégico, ou seja, eu quero sempre tê-lo por perto, gente boa, é um cara que pode me colocar em um monte de lugar, eu também coloco ele em um monte de lugar e tal. Então, a motivação sentimental, o sentimento que você tem pela pessoa, é o que define se ele é um interesseiro ou um amigo estratégico. O interesseiro, irmão, ele não quer saber da tua família. Ele não quer saber como é que você tá. Eu cheguei aqui hoje e você perguntou, cara, como é que você tá? Meus pêsames, você tá bem e tal. Então você tá nem aí. Falei assim, mano, tem que trabalhar mesmo, hein? Porque a vida não para, não. Pô, cara, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, cara, o Brunet não vai e tá tudo bem. Exatamente. Te mandei mensagem. É verdade. Ou seja, o interesseiro não se preocupa com você, com os teus sentimentos. O amigo estratégico, ele tá com você por estratégia, mas ele se preocupa com você. É Sim. amigo, pô. Como já diz o título, é amigo. Ele é amigo. Sim. Só que é por estratégia. Entendi. Agora, olha que complicado. O amigo necessário é o mais difícil. Por quê? O mais difícil mesmo é o íntimo, mas eu vou te explicar a dificuldade do necessário. Vamos falar de amigo de infância. Tá. Olha como é que você tem que ser maduro para você manter as categorias dos amigos. Meus amigos de infância são meus amigos, mano. Cresceram comigo. São os mesmos amigos desde 7 anos de idade. Sim. Eles não são estratégicos. Por quê? Não tem nada que eles possam fazer por mim. Assim, não tem nada que eles tenham que eu queira. Então, tipo assim, não quero conhecer os amigos dele, não quero que ele me apresente a alguma empresa, não tem nada. Não tem nenhuma ligação estratégica. Tá. A gente se reúne só por amor, por necessidade emocional. Tá bom. A gente quer estar junto para relaxar, para conversar. Ao mesmo tempo que eles não são estratégicos,
Não é porque eu conheço desde criança que eles são íntimos. Por quê? Para os íntimos, você pode contar suas vitórias. Se eu conto minhas vitórias para ele, ele fala assim, pô, a gente saiu do mesmo buraco, saímos do mesmo bairro, e ele tá aqui arrotando que tá ganhando não sei o quê. Tá se achando. Tá se achando. O cara não tem condição emocional de acompanhar tuas vitórias. Ele só tem condição emocional de jogar videogame contigo e ficar falando de futebol, pô. Você que tem que ter maturidade, sabedoria para não compartilhar assuntos fora de categoria. Yes. Se a pessoa gravar isso que eu tô ensinando agora, acabou seus problemas com o amigo. É você categorizar assunto. Ó, qual o problema? Você tá almoçando com um amigo estratégico, tá gostoso pra caramba o almoço, que clima gostoso, irmão, você tá se sentindo bem, tem aquela conexão de alma, mas você é meu amigo estratégico. Aí porque eu tô me sentindo muito bem, eu acho que eu posso te contar um segredo, eu acho que eu posso te contar um projeto. Você vai caguetar esse projeto pra um monte de gente, eu vou ficar chateado contigo, mas o erro foi meu, que se é segredo, eu não posso contar. É segredo, pô. Pra que eu fui falar? Porque eu tava me sentindo bem. Ah, porque eu quero compartilhar. Compartilha só com o íntimo. Pô. Você vai ter que ser disciplinado no que fala, porque até assunto tem categoria. Tem departamento. Então, os amigos necessários são muito importantes, mas eles não são nem íntimos nem estratégicos. Então, não converse de trabalho nem de negócio e não converse de futuro, fraquezas, sonhos e projetos. Então, fale Brunet, só o superficial, é pra relaxar. Ô, Brunet, então aquela máxima assim, ó. Porra, não fica contando as tuas histórias, tuas vontades, as tuas conquistas, os teus planos pros outros. Não é isso que você tá dizendo, né? Cara, conta sim, mas conta pra categoria. Pra categoria certa. Porque senão o cara também fica guardando aquilo e não consegue transferir, sei lá, as conquistas dele. Não, cara, só conta pras pessoas certas. Aí você fala no livro que os amigos íntimos, você conta nos dedos. De uma mão. De uma mão. Dificilmente você vai ter mais de 3 amigos íntimos na vida. Pode acontecer de ter 5, pode, mas é muito difícil, porque o amigo íntimo leva muito tempo para você perceber que ele é íntimo. Por exemplo, vocês têm que ter passado por uma crise muito grande juntos e ainda assim resolveram ser amigos. Ó, quando eu penso no meu primeiro amigo íntimo, eu penso no meu irmão. Meu irmão, porra, cresceu comigo. Ele é meu amigo íntimo. Minha esposa é minha amiga íntima. Então são pessoas assim muito, 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 muito próximos, cara, que ficaram comigo muito tempo. Mas é possível, não sei se é assim contigo também, mas existem pessoas que viraram amigo íntimo e que não tem tanto tempo de vida assim contigo, mas teve uma experiência. História. O cara pode ter 1 ano na sua vida e virar amigo íntimo. Isso. Porque a história foi muito forte e vocês superaram. Certo. Ele falou, não, posso confiar nesse cara. Se o cara não me traiu dessa vez, nunca vai me trair. O cara não me deixou pra trás dessa vez, o cara nunca vai me deixar. Tiveram muitos amigos, por exemplo, teve um cara que virou meu amigo íntimo. Talvez eu tenha uns 5 hoje, que eu possa confiar mesmo, assim, meus sonhos, meus projetos. Um deles, ele só fez uma coisa. Eu passei mal uma vez, estava fora do país, me senti mal. Não foi nada demais, mas eu me senti mal, preferi ir no médico. Tá. Como eu estava fora do país, eu falei, vou logo no médico, vai que... Esse cara passou a noite comigo no hospital. Sentou assim do meu lado na cama, eu tava sozinho, porque eu tava em viagem. Ficou a noite toda batendo papo comigo. Só fez isso. Ele entrou no meu coração. Eu falei, mano, eu não sei se eu conseguiria em outro país parar e ficar a noite toda com um cara que eu tava conhecendo. Sim. E aí, a partir dali, ele começou a entrar em momentos muito importantes da minha vida. Por exemplo, tive um problema, perdi minha mãe. Ele mora fora do país. Ele pega o avião e tava lá no enterro. Falei, mano, o que você tá fazendo aqui? Pô, tá doido, rapaz? Sua mãe morreu, você acha que eu não ia vir pro enterro? Eu tô aqui, cara, se você precisar de mim, vai que você precisa de mim. Aí, são pequenas coisas que eu falo, mano, esse cara me considera muito. Sim. Porque se ele não fosse ao enterro, por exemplo, eu deixaria de ser amigo dele por causa disso? Claro que não, pô. Eu entendo, tá no meio do Covid, o cara mora em outro país, nada a ver. Sim. Mas o cara fala, não, mas eu te considero demais. Eu passo noite no hospital contigo, cara, se for preciso e tal. E, ao mesmo tempo, nunca me pediu nada. Porque às vezes tem gente que faz tudo isso, mas tem aquele interesse por trás. Entendi. No final ele vai te pedir alguma coisa. Certo. O cara nunca me pediu nada e paga o preço dos momentos ruins comigo. Ou seja, quando eu tô no tapete vermelho do Oscar, ele não quer aparecer. Mas quando eu tô no hospital doente, ele tá lá comigo. Porra, esse cara é meu amigo, irmão. Aí trouxe ele pra dentro. Trouxe ele pra categoria de íntimos. Então, são poucos. Sim. Só que quando você achar, você precisa aprender a lidar com eles, porque são pessoas, não são deuses. Eles vão errar. Sim. São pessoas, seres humanos. Só que você vai ter que aprender a lidar e perdoar. Tem uma história que eu conto no livro
de 2 amigos andando num deserto. Uhum. Né? Já leu a história? Sim. E eles acabam brigando porque vem um oásis, aí um quer beber água primeiro e tal. Conclusão, um vem e dá um tapa na cara do outro. Pá! E aí o cara humilhado com um tapa no rosto, olha pra ele e começa a escrever na areia. Hoje, o meu melhor amigo me deu um tapa na cara. A viagem continua. Eles conseguem chegar dias depois na beira de um mar, saem do deserto, conseguem chegar na beira do mar. Ele vai mergulhar porque estava com muito calor, acaba se afogando. O amigo, aquele que tinha dado tapa na cara, pula, vai lá no fundo, consegue resgatar ele, pega ele e salva a vida dele. Sim. E aí ele vai numa pedra que tinha assim, essas rochas beira-mar, e escreve na pedra: hoje o meu melhor amigo me salvou a vida. Salvou minha vida. E aí ele termina dizendo: quando um amigo meu, um amigo de verdade te ferir, escreve na areia, pro vento ir apagando. Agora, quando ele te ajudar, escreve na pedra, pra você nunca esquecer o que ele fez. Então isso é uma história Lindo. que na amizade dos íntimos tem que existir. Lindo, Às vezes cara. você vai errar comigo, irmão, mas você é meu amigo íntimo, vou ficar chateado, mas vou escrever aqui na areia. Tá escrito, não vou esquecer não. Mas é na areia, por um tempo. O vento vem, vai, leva tudo. Agora, quando te ajudar, não deixa de escrever na pedra pra você lembrar sempre. Caraca, esse é Thiago Brunet. Olha só, a galera ama, cara. A galera ama.